Hotel e família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo inscrições no canal. Muito obrigado aos novos e novas inscritos. Obrigado a galera que está compartilhando os vídeos no WhatsApp de vocês, no Facebook. Muito obrigado a galera que tem contribuído aí para o crescimento do canal, né? Somos um pouco mais de 200 inscritos, né? Quase 230 inscritas. Eu acho que para um canal que propõe debater questões étnico-raciais, falar de história da África, apresentar uma visão bem crítica de uma série de acontecimentos que permeiam a vida da comunidade preta, a partir da perspectiva do panafricanismo, que ainda é, né, uma perspectiva recente, né? Aqui, dentro dos nossos estudos, eu acho que é um número bastante significativo, né? Quase 230 inscritos. Família, eu não sei se vocês já notaram, mas eu sou muito fã de futebol, como vocês sabem. Sou fã de esporte de uma forma geral, futebol, basquete, Fórmula 1, né, natação, enfim, eu acompanho muitos esportes, né, e particularmente futebol. O que a gente tem percebido? Nas últimas competições, a gente tem observado que tem crescido cada vez mais o número de pessoas negras compondo seleções europeias. É lógico que isso já não é de agora, né? A gente pode dizer assim, não é uma novidade tão, como eu posso dizer, tão recente. Mas, ultimamente, nos últimos anos, particularmente nas últimas décadas, podemos dizer, esse número tem crescido sistematicamente, né? E o que está por trás disso? Em primeiro lugar, o processo de colonização do continente africano que se deu a partir do século XIX, né, pelas potências que fizeram a Revolução Industrial na Europa, né? Inglaterra, Portugal, Bélgica, França, Alemanha, né, etc. E colonizaram o continente africano, né, durante muito tempo, né? Mais de 100 anos, em alguns casos. E esse processo de colonização, ele se interrompeu por volta de 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, né? Quando, segundo Stockley Carmichael, né, Hitler apavorou toda a Europa, né? E aí possibilitou com que as populações africanas, né, através do processo do panafricanismo, fundamentalmente, né, se desligasse, rompesse o cordão umbilical que ligava as sociedades africanas à Europa, né? Só que, posteriormente a isso, logo depois desse processo de independência que muitos países africanos fizeram, e esse processo de independência, ele acabou trazendo, logicamente, né, a partir da perspectiva do panafricanismo, acabou trazendo o resgate das cores das antigas nações africanas, dos antigos impérios e reinos africanos, exatamente as cores usadas no panafricanismo: vermelho, verde, amarela e preta, né? Que acabou sendo utilizado nas cores das bandeiras dos países africanos, então, independentes. Não é por acaso isso, né? Não é por acaso. Porém, infelizmente, a gente observou também ao longo da história que houve um processo de neocolonização no continente africano, e esse processo de neocolonização ele se deu por uma série de formas. Dentre essas formas, fundamentalmente, as ditaduras militares que assolaram algumas sociedades africanas, né? Ditaduras militares impostas de fora para dentro, né? Com o controle da Europa, das antigas metrópoles, né? Que não queriam, obviamente, que o continente africano se desenvolvesse a partir da perspectiva do panafricanismo, né? Muitos revolucionários panafricanos fizeram a independência dos países africanos. A gente já falou de alguns deles aqui, mas a questão não é essa exatamente. A questão é que esse processo de neocolonização, ele, como é que eu posso dizer, ele impactou de diversas formas no continente africano, vem impactando de diversas formas no continente africano. E um dos impactos é exatamente guerras civis no interior do continente africano, e particularmente na região do norte, né,
Por exemplo, recentemente tivemos o Muammar Gaddafi sendo removido do poder por parte das forças da OTAN, né, capitaneado pelos Estados Unidos da América, diga-se de passagem, né? Então temos guerra, recentemente tivemos guerra no Congo, né, no Sudão, ou seja, países que foram colonizados pela Bélgica, particularmente no caso do Congo, e o Sudão, que foi colonizado também pela França. Então, muita gente desses países africanos que estão vivendo as agruras de problemas sociais gravíssimos, muitos deles impostos de fora para dentro, graças a esse processo de neocolonização do continente africano. Isso é muito importante que se diga, né? Porque as pessoas olham para o continente africano pela guerra, fome, e miséria, e acham que isso é culpa dos próprios africanos. Não, isso é culpa de uma ingerência de fora para dentro. Ah, Jorge, então a culpa é sempre do outro? Não, tem africanos no continente que jogam o jogo do opressor ainda, logicamente, né? Existem pretos que oprimem pretos no continente africano. A esses pretos, assim como tem aqui no Brasil, como tem em outros lugares do mundo, na diáspora, chamamos esses pretos de colonizados, certo? Esses pretos são colonizados. E esses pretos colonizados que estão na política de muitos países africanos, eles, né, se estabeleceram como uma burguesia que recebe ajuda do exterior, dos países europeus, para poder oprimir a população africana de diversas formas, principalmente politicamente, economicamente, socialmente falando, né? Pedagogicamente também falando. É um neocolonialismo, né? Fundamentalmente. Lembrando que foram 30, né? Um pouco mais de 30 líderes pan-africanos que foram assassinados pelas antigas metrópoles, né? Esses, se estivessem vivos, hoje a África certamente estaria num outro patamar de desenvolvimento industrial, tecnológico, científico, como, por exemplo, está num outro patamar de desenvolvimento tecnológico científico um país chamado Ruanda, que tem um presidente pan-africano, certo? É só vocês olharem, dá um Google aí que vocês vão entender do que eu estou falando. E aí, família, muita gente tem saído do continente africano e rumado para o continente europeu em busca de melhores condições de vida, melhores condições de moradia, melhores condições de trabalho. Inclusive, tem vindo muitos também para o Brasil, como, por exemplo, infelizmente, a família do irmão Moise veio para o Brasil para ver seu filho ser assassinado aqui pela estrutura racista, a mesma estrutura racista que assola a vida dos irmãos africanos no continente. E é essa estrutura racista empregada pelo neocolonialismo que tem feito essa enxurrada monumental de africanas e africanos saírem do continente e irem buscar refúgio na Europa, exatamente nos países que estão praticando a neocolonização. Já não é de hoje. Já não é de hoje. Por isso que a gente está falando que esse não é um processo recente. É um processo que já vem de algumas décadas para cá, né? E aí, esse processo de fluxo cada vez maior de africanos, de famílias de africanos, né? Muitos atravessando o mar Mediterrâneo em embarcações para lá de precárias, quando conseguem chegar na Europa, quando não morrem pelo caminho, infelizmente, né? Repetindo a mesma tragédia, praticamente, né? Do tráfico atlântico de escravizados, como muitos africanos, né? Se afogaram na travessia do Atlântico. Então isso é perverso, essa história praticamente se repetindo, né? Quando esses africanos conseguem chegar na Europa, eles conseguem se estabelecer lá, estabelecer raízes lá, criar famílias, se estabelecer de alguma forma, né? Consegue de alguma maneira a cidadania. Alguns conseguem cidadania francesa, cidadania belga, cidadania inglesa, cidadania alemã, né? E aí o que acontece? Os seus filhos ou as gerações posteriores, em muitos momentos, né, se encaminham para a prática de esportes. E aí, quando a gente olha para as seleções masculinas e femininas de alguns países, como a Suíça, que não colonizou o continente africano, diga-se de passagem, mas a Suíça tem fronteira com a Itália, com a França, com a Alemanha, né? A Suíça, a própria Alemanha, a Bélgica, a França, né? A gente vê um número cada vez maior de pessoas negras, curiosamente, vestindo a camisa das seleções europeias.
Família, isso pode ser um movimento curioso, né? Que nós precisamos observar. Por que eu estou falando isso? Que para o futuro, daqui a muitos anos, né? Isso não é uma coisa que a gente vai constatar agora, não. Mas o que está acontecendo é uma espécie de repovoamento de africanos no continente europeu. Lembrando que os primeiros europeus eram pretos, conforme explica Cheikh Diop na sua obra Nações Negras e Cultura, né? E que essa população autenticamente europeia, de pele escura, inclusive, recentemente foi achado o homem de Cheddar, né? No início dos anos 2000 aí, foi reconstituído sua face, né? Pela antropologia forense, viram lá que é um homem negro, né? Cabelo liso, olhos azuis, negra, tá? Então, o que a gente está observando, tá? E aqui é uma tese que está sendo levantada, né? Se vocês quiserem, pode usar aí, de repente, né, nos estudos de vocês aí, produzir artigo, alguma coisa assim, tá? É um processo de enegrecimento, ainda que bem paulatino, do continente europeu, graças às ações do próprio neocolonialismo dos europeus no continente africano, que está fazendo com que muitos africanos saiam do continente e vão se estabelecer em muitos países europeus, particularmente a Europa Ocidental, porque foi a Europa Ocidental exatamente que colonizou o continente africano. Então, isso é uma coisa que a gente precisa observar. Isso é uma coisa boa, tá? Até porque a doutora Frances Krauss Welsing, na obra dela, Os Papéis de Isis, as Chaves para as Cores, ela levanta uma questão fundamental, tá? Dentre outras coisas, o que ela diz, tá? Eu não vou conseguir lembrar exatamente aqui as palavras dela, exatamente, mas o que ela diz é que o racismo, tá? Ainda que ele esteja vigorando há 3.500 anos, né? Ele não vai acabar. Apesar de esse ser o seu objetivo, ele não vai eliminar a comunidade preta, porque tem pretos espalhados pelo planeta inteiro. E tem muito mais negros do que pessoas de outras etnias. Até porque as outras etnias nada mais são que resultado exatamente desse primeiro povoamento original que as populações africanas empreenderam na mais remota antiguidade, conforme explica Cheikh Diop na sua obra Nações Negras e Cultura. Então, família, observem as seleções europeias, tá? A Holanda, a Bélgica, a França, a Alemanha, curiosamente, né? Que vocês vão ver lá uma série de pessoas negras bem pigmentadas, cada vez mais vestindo a camisa de seleções europeias. Eu sei que isso é muito incômodo para muitos brancos europeus, para os racistas. A maioria deles são racistas. A maioria dos brancos do mundo são racistas. Não são todos, mas a maioria é. Por isso que o racismo está de pé. Ok, família? Continue fazendo inscrições no canal, continue fazendo compartilhamento, continue curtindo aqui. Em breve a gente volta para um novo bate-papo. Hotep, Africano Centro.